né? Agora eu ganhei um novo, ele falou que eu fico mexendo no óculos. Falou que não está nada torto, não está nada e você fica mexendo com o óculos. Então assim, se eu fizer isso, meu irmão, não repare, tá? Vai que agora que você vai reparar. Amém? Mas eu prometo que eu vou me esforçar para não fazer. Acabei de fazer, né? De novo. Mas amém. Eles estão no livro de Apocalipse, livro da Revelação. Gostaria que você abrisse no capítulo 2 desse livro. E nós estamos numa série de mensagens chamada Diagnose, onde estamos estudando as cartas das igrejas de Apocalipse, onde Jesus, o próprio Jesus, ele traz certas exortações através do apóstolo João a essas igrejas do primeiro século. E hoje nós vamos estudar sobre uma igreja muito famosa, muito conhecida, que é a igreja de Éfeso, onde foi a igreja conhecida como a igreja que abandonou o primeiro amor. Com certeza você já deve ter ouvido essa mensagem, com certeza você já deve ter ouvido canções baseadas nessa igreja, nessa realidade. E nós temos uma palavra simples, não é novidade, mas como a palavra ela é viva, eu tenho certeza que ela vai, com certeza, mexer com você como mexeu comigo. Amém? Tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Bom, antes de nós começarmos a nossa exposição, onde nós vamos ler do 1 até o 7, eu gostaria de contextualizar um pouco a igreja no contexto de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante para aquela época. No Império Romano era a cidade mais importante, na verdade, do Império. Era uma cidade que era conhecida como um centro cultural, um centro comercial e um centro religioso, né? Cultural e intelectual também, nós podemos dizer assim. Era uma cidade que tinha um porto muito importante, por isso a rota de comércio era grande ali. E assim como um Extrema, uma cidade onde tem muitas oportunidades, nós temos todo tipo de pessoas, amém? Temos pessoas de São Paulo, de Alagoas, da Bahia, de todos os lugares. Assim era Éfeso, um grande caldeirão de culturas, de pessoas, de crenças. Inclusive, por ser um centro comercial, já se conectava ao centro religioso, que eles estavam conectados. Como assim? Essas pessoas elas vinham e elas tinham as suas crenças, e lá também havia vários templos na cidade. O mais conhecido era o templo de Diana, da Diana dos Efésios, chamado também de Ártemis ou Artemis. E toda essa religiosidade gerava também muito lucro para a cidade. O comércio era muito forte nessa área da religiosidade, onde as pessoas elas compravam artigos, onde elas iam para os templos também e utilizavam do serviço dos prostitutos e prostitutas cultuais, como a gente vê no contexto de outras igrejas, como de Corinto. Assim também acontecia em Éfeso. E o próprio movimento religioso também contribuía com o comércio da cidade. A cidade também era conhecida como um centro cultural e intelectual, porque havia vários anfiteatros, onde haviam várias escolas de filosofia e tudo mais. E uma delas ela era muito importante, e ela foi conhecida como a escola de Tirano. E nessa escola, o apóstolo Paulo, não sei se ele alugou, não sei se foi emprestado, mas ele utilizou essa escola, essa estrutura, esse anfiteatro, para propagar o Evangelho, para pregar ali, talvez semanalmente, a palavra de Deus. Isso está em Atos capítulo 19, onde nós podemos ver ali que toda a região ela foi abençoada e ela pôde ouvir o Evangelho através dessa estadia de Paulo por mais ou menos 2 anos e meio ali em Éfeso, na escola de Tirano. Então era uma cidade muito importante, uma cidade ativa, e nós podemos, através desses dados, entender que muito provavelmente Éfeso foi a base missionária até para essas outras igrejas, para toda a região,
da Ásia Menor. Estão entendendo a importância dessa igreja? E um outro dado também interessante que conecta com isso: a importância dessa igreja, ela era tão importante para o ministério, para o início ali da igreja, que muitos servos de Deus importantes passaram por ali. Essa igreja, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou por Éfeso, e ele partindo, ele deixou 2 líderes ali, um casal chamado Áquila e Priscila. Então eles iniciaram esse trabalho, talvez em células, pregando o evangelho ali. Logo eles receberam um líder também muito importante na igreja do primeiro século, conhecido pela sua eloquência, chamado Apolo. Apolo foi recebido ali e também serviu na igreja de Éfeso. Depois de Apolo, nós também tivemos uma figura muito importante, inclusive, enquanto ele era bispo naquela igreja de Éfeso, ele recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo, e o nome desse homem era Timóteo. Timóteo foi bispo da igreja de Éfeso, e ele recebeu as cartas enquanto estava pastoreando aquela igreja. Então, quando nós lemos a carta a Timóteo, Paulo estava dando instruções ao seu discípulo para ele lidar com os desafios que a igreja de Éfeso estava passando. E depois, no finalzinho da sua vida, um pouco antes de ser isolado, na ilha de Patmos, o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, também passou por lá e pastoreou por um período essa importante igreja. Amém? Isso é importante, alguns dados nós vamos utilizar durante a mensagem, mas nós vemos como essa igreja era uma igreja diferenciada, uma igreja relevante para aquele tempo, e não somente para aquele tempo, mas para os dias de hoje também. Glória a Deus! Vamos viajar então. Está aqui o tema diagnose, o diagnóstico de Cristo sobre as 7 igrejas da Ásia do Apocalipse. Acompanhe comigo, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então está ali, João foi arrebatado, em espírito, e ele começa agora a receber a mensagem de quem? Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem é esse que tem falado? É o próprio Jesus. Lá em Apocalipse 1:20 já vai dar o significado do que são as estrelas e do que são os candelabros. As estrelas são os líderes, os mensageiros, os anjos da igreja, e os candelabros são a própria igreja. Ou seja, aquele que está dizendo aquelas palavras é o soberano sobre os líderes e sobre a sua igreja, Jesus Cristo. Amém? Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras. Soberano, ele é onisciente, ele é aquele que vê todas as coisas. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então Jesus é aquele que tem o domínio sobre a igreja. Ele sabe tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que tem passado. Ele sonda, como o Salmo 139, ele sonda as intenções do nosso coração. Ele nos conhece. E ele conhecia aquela igreja e estava reconhecendo, elogiando algumas características dessa igreja. E as características que nós podemos já ver aqui era que era uma igreja ativa. Uma igreja que estava sendo reconhecida pelas suas obras e pelo seu trabalho árduo. Olha a ênfase de não é um trabalho comum, mas um trabalho que exigia realmente, que estava exigindo daquela igreja. Um trabalho duro, um trabalho árduo. E a sua perseverança. Talvez esse trabalho fosse justamente por essa igreja ter sido uma base missionária para aquela região. Então, havia muito trabalho. Nessa implantação da igreja na região, talvez eles precisaram abrir muitas células, eles precisaram de enviar pessoas, eles precisaram acompanhar, discipular pessoas, e Éfeso saiu muito bem nisso, porque era uma igreja que trabalhava e trabalhava muito. E era uma igreja perseverante. Por que perseverante? Porque nós sabendo desse contexto religioso que influenciava o comércio e a sociedade, imagine você agora sendo cristão e tendo que abandonar agora
toda a conexão com essa cultura. Agora você não pode mais frequentar certos lugares, agora você não pode, talvez, aquele que tinha uma barraquinha ali de objetos da deusa Diana, ele vai ter que mudar o seu ramo de negócio. Talvez ele tinha conexão de um aluguel de uma casa com alguém que serve a esses deuses, e agora esse que serve a esses deuses não quer mais conexão com essa nova seita chamada aí de O Caminho. Não quero mais alugar a casa para você. Então a igreja, além de uma perseguição do império, essa perseguição resultou no isolamento de João na ilha de Patmos. Essa perseguição que veio de um imperador depois de Nero, chamado Domiciano, que já era uma perseguição dura. Eles também tiveram uma perseguição da própria sociedade, o preconceito da sociedade, vendo as portas se fecharem porque eles estavam escolhendo a Cristo. É muito importante nós sabermos que no início do cristianismo havia essas perseguições, e não somente porque eles professavam a Jesus. O problema não era você ter o seu Deus, o problema é você dizer que o seu Deus é o único Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Senhor dos Senhores. Então os cristãos, eles passavam essa dificuldade até no Império Romano, que ele tinha uma liberdade de certa forma religiosa. Você pode servir a religião que você quiser. Agora o problema era quando você não adorava o imperador e quando você dizia que o seu Jesus é acima dos meus deuses. Então o cristão era muito perseguido, não somente pelo império, mas pela própria sociedade. E essa igreja, sofrendo essas perseguições de todos os lados, ela estava sendo vitoriosa, porque Jesus destaca que ela estava sendo perseverante. Amém? E ele continua: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Uma outra característica muito importante dessa igreja era que era uma igreja bíblica. Nós podemos resumir assim: essa igreja, ela pôs à prova as falsas doutrinas que surgiram também no primeiro século. Ouvimos um pouco na última pregação de Pérgamo, e aqui também havia também a heresia, as falsas doutrinas, da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, aqueles que queriam misturar aí a idolatria e a homossexualidade com o cristianismo, o relativismo, e eles queriam de certa forma convencer, através até das escrituras, que não tinha nada a ver. Vocês não precisam ser exclusivos aí de Jesus. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui vocês podem fazer. E é interessante que essa igreja, ela foi muito fiel a essa doutrina, porque ela não tolerou esses homens maus. Ela pôs à prova aqueles que diziam ser apóstolos e descobriu que eles eram impostores, denunciaram eles. Então nós podemos afirmar que para você saber que algo é falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Amém? Então, para eles descobrirem que aquilo era uma falsa doutrina, eles precisavam ter o domínio da verdadeira doutrina. Então nós podemos afirmar que a igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, uma igreja fiel à sã doutrina. E é interessante que Paulo, na sua carta a Timóteo, quando ele estava em Éfeso, lá no capítulo 1, no verso 20, na verdade no capítulo 1 ele vai falar sobre isso. E uma das doutrinas era alguns homens estavam inventando uma genealogia intensa que chegava até os anjos. Era uma das falsas doutrinas. E lá no versículo 20 do capítulo 1 ele vai dizer até dois nomes que provavelmente podem ter sido um desses falsos apóstolos que foram denunciados pela igreja de Éfeso. Então era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja perseverante, resiliente, e era uma igreja fiel à sã doutrina. Uau, que igreja, hein? Dá até vontade de mudar para lá, né? Que igreja poderosa. Mas o diagnóstico de Cristo continua. Vamos lá, verso 3. Ele reforça aqui a perseverança. Você tem perseverado e suportado sofrimentos
por causa do meu nome e não tem desfalecido, reforçando aquele contexto de perseguição do império e da sociedade. E no verso 4, nós vamos encontrar o porém. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Então, como eu disse, essa mensagem ela é muito conhecida, muito pregada, mas se nós abordarmos ela com muita atenção, entendendo todo esse contexto, aqui a gente até entra em choque, entra em parafuso. Fala, como uma igreja com todas essas características pode se dizer que não ama a Deus? Uma igreja que tem servido com a sua vida, que tem sido reconhecido pelas suas obras, uma igreja que tem sofrido perseguição e talvez até mártires surgiram nesse período, estavam morrendo por amor de Cristo, e mesmo assim Jesus estava dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, o que nós podemos observar aqui, que talvez não eram as obras em si que Jesus estava avaliando, mas talvez as motivações já não eram mais a mesma quando aquela igreja nasceu. Eu fico imaginando Paulo ali, um exemplo de paixão, de entrega, quando passou por ali, e com a sua vida, inclusive igrejas, elas nasceram por causa do seu próprio testemunho de entrega, de paixão. Se eu não me engano, em Filipenses, quando ele foi preso, perseguido, e aí por causa desse testemunho de entrega, uma igreja nasce ali. E aí eu fico imaginando que isso deve ter incendiado aquele povo, e eles começaram muito bem. Começaram com a sua motivação correta, apaixonados por Deus, gratos por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, e evangelizando por amor, e se relacionando com Deus por amor. Mas em algum momento, em alguma fase, com algum acontecimento, essa igreja caiu. E essa igreja abandonou esse primeiro amor, onde Cristo está apontando aqui no verso 4. E esse primeiro amor, a teologia ela não tem um consenso sobre de que tipo de amor Jesus está falando. Se é o amor a Ele mesmo, ou se é o amor fraternal, o amor entre os irmãos, entre a igreja. E por isso eu quero fazer a aplicação nos dois sentidos. Como a própria NVI, no estudo da Bíblia NVI, nós vamos encontrar esse tipo de aplicação, onde pode ser os dois tipos de amor. Tanto eles abandonaram o amor a Deus, mesmo com todas essas obras, mesmo com todas essas ações externas, o seu amor estava sendo posto em xeque, quanto o seu amor fraternal. E nós vamos ver em vários pontos, da carta de Paulo aos Efésios ou a Timóteo, nós vemos Paulo tratando de problemas onde evidenciam a falta de amor no meio da igreja. Eu gostaria de começar por o mais importante, que é o amor a Deus. O próprio Jesus, olha eu fazendo a coisa do óculos, o próprio Jesus, ele quando resumiu os 10 mandamentos, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós confundimos o amar a Deus com o servir a Deus. Muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus com a motivação correta e começamos lá no início, quando a gente volta do encontro, quando a gente recebe uma palavra, quando a gente crê, tem aquele contato com a palavra no início, e nosso coração enche de fé, e a gente decide falar: é isso que eu quero para minha vida, e nós começamos a nos envolver com as coisas de Deus, e nós começamos a nos envolver com a pregação da palavra para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Nós queremos ganhar o mundo para Jesus, e tudo isso começa de uma forma muito espontânea, muito sincera, muito verdadeira. Mas talvez assim como os Efésios, em algum momento nós entramos no automático e começamos a servir a Deus e nos contentamos dizendo que tá legal, o meu relacionamento com Deus é isso. É eu vir para a igreja, é eu ir para a célula, é eu ir para um evento, é eu ir para uma conferência, é eu dar uma assistência social a alguém.
suprir uma necessidade de alguém, e está tudo legal no relacionamento com Deus. E parece que Jesus está sendo até injusto. Poxa vida, uma igreja que tem realmente sido fiel, uma igreja que tem sido perseverante, tem sofrido pelo seu nome, e ainda assim está declarando que eles não te amam. Pois é, porque Jesus, porque Deus, Ele não quer se relacionar conosco num relacionamento de serviço. Deus, Ele não quer nos relacionar conosco num relacionamento de empregados, onde nós resumimos o nosso relacionamento com Deus através daquilo que nós fazemos. Isso, na verdade, em vez de ser injusto, na verdade é nobre. Deus mostra o amor que vocês tinham por mim é muito mais importante daquilo que vocês estão entregando. Deus, Ele é um Deus que Ele quer relacionamento. E relacionamento não com servos, mas com filhos. Nós recebemos poder para nos tornar não servos, mas recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus. Isso precisa ser claro para nós. E sabe por que é importante uma palavra tão clara e tão básica dessa ser repregada tempos e tempos? Porque nós temos essa tendência de entrarmos no piloto automático e sermos aquele filho que ficou na casa, não o pródigo, mas o que ficou na casa. Estava ali na casa, mas estava já longe do Pai. Perdeu a noção da sua posição de filho, estava se comportando como empregado. As obras, elas são muito importantes. O trabalho, o serviço, ele faz parte, mas ele precisa estar debaixo, e movido, e alimentado e abastecido pela motivação correta, que é o primeiro amor. Aquelas obras que nós praticávamos no início, sem nenhuma pretensão. Você não estava nem aí se alguém estava te olhando, se o pastor estava sabendo que você, mas você estava pregando o evangelho, estava querendo levar as pessoas para a célula, você queria trazer as pessoas para o culto, você queria aprender a palavra logo para poder passar a palavra para alguém, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma conveniência, sem mesmo ganhar nada por isso. O que você queria é fazer com alguém aquilo que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor fez na minha vida. Nós precisamos voltar para esse tempo, um tempo de pureza, um tempo de entrega realmente de um coração apaixonado por Deus. E para isso nós precisamos nos posicionar como filhos. O filho faz o que o pai precisa. O filho assume as responsabilidades da casa. O filho contribui com a casa, mas porque ele ama o seu pai, porque ele tem prazer no seu pai, não porque ele está procurando uma recompensa, não porque ele está procurando um reconhecimento, não porque ele está procurando um salário. E a nossa tendência é essa. Nós vamos andando na caminhada da fé e na igreja, e a gente começamos a nos comportar como empregados atrás de um salário. Deixa eu organizar bem esse evento, deixa eu fazer esse ministério legal, porque eu quero que o pastor me reconheça. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser elogiado, eu quero colocar na internet para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E a própria Bíblia diz que aquele que recebe a sua recompensa, o elogio na terra, já recebeu a sua recompensa. Então existem pessoas que estão se relacionando com Deus atrás de recompensas, mas o filho, ele não espera nada do seu pai. Dei um exemplo hoje como o meu próprio filho, é novinho, ainda não sabe de muitas coisas, mas como é linda a pureza, como é linda a dependência, que ele nem tem ideia do que eu tenho, do que eu deixo de ter, ou se eu vou deixar alguma coisa para ele, mas ele só quer o meu colo, ele só quer estar perto de mim. É tão engraçado que às vezes ele está no sofá, aconteceu essa semana, e ele brincando, deu uma invertida ali, daqui a pouco ele olhou para o lado, não me viu, e aí ele já foi correr e já chamando, e aí a gente falou, não, nós estamos aqui. Aí ele olhou para trás e ele acalmou, porque ele só queria estar na nossa presença. E aonde que está esse primeiro amor? Onde nós só queríamos estar na presença de Deus.
onde parecia que um culto demorava a chegar. Quando que vai chegar domingo de novo? Porque eu só quero aquela presença. Não importa se Deus ele vai me prometer um carro, uma casa, um emprego. Não importa se eu estou precisando de tantas coisas na minha vida, mas eu só quero estar na presença do Pai. E é por isso que a Bíblia nos desafia que nós precisamos voltar a ser como essa criança. Uma criança dependente. Uma criança que não tem segundas intenções. Ele só quer estar na presença do Pai. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos abandonar a posição de servo e assumir a nossa posição de filho. Precisamos reavaliar as nossas motivações. Muitos têm tantas motivações erradas, servem por causa do medo. Você já se avaliou? Por que você está aqui nessa noite? Por que você não está na sua casa, descansando, se preparando para trabalhar amanhã, levantar cedo? E você saiu da sua casa e você está aqui nessa noite? Por que você faz o que você faz? Porque talvez vocês do louvor chegaram aqui 4 horas da tarde para ensaiar e preparar as canções. Porque eu talvez tenha me preparado a semana para estar aqui com esse microfone na mão trazendo uma palavra. Quais são as nossas motivações? O que tem nos movido? E alguns servem a Deus, vêm para a igreja por medo. Como eu na minha adolescência, meus pais iam para a igreja e eu falava, eu vou ficar em casa, se Jesus volta, eu vou para o inferno. Deixa eu estar na igreja, porque parecia que no ambiente, nas 4 paredes, eu estava protegido. Eu queria estar na igreja mais com medo do inferno do que desejo pela presença de Deus. E muitos têm estado com Deus assim. Deixa eu dizimar, deixa eu ofertar por causa do devorador. E se eu não der, Deus vai pesar a mão. Deixa eu ir para a igreja hoje, porque aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Se relaciona com Deus por medo. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós precisamos mergulhar no amor de Deus. Que daí, quando você está mergulhado e amando a Deus, você nem pensa no inferno. Eu não estou nem aí para o inferno. Eu quero o céu, não é porque eu quero fugir do inferno, é porque eu quero passar a minha eternidade na presença de Deus. O inferno nem passa na minha cabeça. O céu não é um escape. O céu é o ápice do que a gente precisa desejar. Porque a eternidade é conhecer ao Senhor. É isso que precisamos mover. Abandona o medo, para de servir a Deus por causa do medo. Para de ofertar por causa do medo. Para de dizimar por causa de medo. Para de exercer seu ministério por causa de medo. Mas seja movido por amor por Deus, por gratidão ao Pai. Assim como Jesus era movido. O meu pão, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluias. Uma outra motivação é a vaidade. Nós precisamos receber esse diagnóstico de Cristo. Qual tem sido a nossa motivação? Estamos fazendo para as pessoas olhar, para as pessoas ver. Por que eu tenho estudado a palavra? É para subir, pegar o microfone e só transmitir informações que não tem poder nenhum primeiramente na minha vida? Não. Eu preciso estudar a palavra primeiramente para ser tratado por ela e depois por amor compartilhar com os irmãos. Por amor exortar aqueles que precisam ser exortados. Por amor consolar aqueles que precisam ser consolados. Deixar a vaidade de lado. E hoje, infelizmente, cada dia mais nós vemos as pessoas sendo movidas pela vaidade, querendo um ter um ministério maior do que o outro. Não somente, não estou falando na igreja local, mas na igreja do Senhor Jesus. Brigas entre denominações, entre ministérios, entre artistas, um querendo aparecer pelo outro, o desejo de defender o seu ministério. Tudo isso por vaidade. Uma outra motivação que nós temos visto muito também é a conveniência. O que é uma conveniência? Conveniência é um lugar que você entra para que as suas necessidades sejam atendidas.
né? As conveniências do posto tem lá as coisas básicas para atender a nossa necessidade. A gente entra e compra aquilo que a gente precisa. E a igreja tem sido isso. Culpa dos falsos mestres. E tem pregado um evangelho, que é o evangelho que vai, que o evangelho faz. Mas eu quero dizer que eles querem dizer que o foco do evangelho é isso. O evangelho é você cuidar dos órfãos. A gente vê na internet, às vezes, alguém fazendo uma obra muito bom, e aí a pessoa coloca lá, isso é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. Faz parte do evangelho, mas não é o evangelho. Ah não, eu vou para a igreja para o meu casamento ser restaurado. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma cura. E a igreja acaba sendo essa conveniência. Eu vou para me sentir bem. A partir do momento que eu não me sentir bem, tchau pastor, tchau essa igreja, deixa eu procurar uma outra que me atenda melhor. Não gostei do serviço do louvor, não gostei desse pregador aí, não gostei do serviço das crianças, não tá legal, 3 estrelas, deixa eu procurar um lugar que vai me atender melhor. É assim que as pessoas têm tratado o evangelho, é assim que as pessoas têm tratado a Cristo, né? Que o evangelho precisa me fazer bem. E o evangelho, meu amado, a mensagem de João Batista, que inicia em João, que prepara o caminho para Jesus. Depois vem Jesus, depois vem Paulo. É cruz, é arrependimento, é mudança de vida, é nova mentalidade, é eternidade. Isso é o evangelho. Você está aí? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Tem que fazer esse mês é só cajado. Já começando o pastor aí, não tem que fazer. É o mês do cajado, pastor. Deus está tratando a sua igreja. E sabe que é lindo que o filho entende isso. E quando o filho ele é corrigido, aquele que é filho ele entende. É porque o meu pai me ama. Sinta-se amado por Deus, amém? Aleluia. Então talvez no início a motivação era gratidão, era amor, era paixão. E por algum motivo isso se foi. Paixão, a palavra paixão vem de passio no latim, que significa sofrimento. A gente está falando muito de conveniência, um evangelho barato, né? Um evangelho onde tem atraído vários artistas. E isso não é ruim. O problema é ver que não muda a vida de ninguém. O artista levanta a bandeira do cristianismo, mas a vida dele continua da mesma forma. Então não é o evangelho, porque o evangelho muda as nossas vidas. E as pessoas elas querem um local, uma mensagem que traga conforto. Mas quando nós falamos de paixão, a paixão de Cristo, nós estamos falando de sofrimento, de um amor disposto a sofrer. Está aqui, né? Foi relatado pela igreja de Éfeso. E por mais que a motivação estava errada, mas eles estavam agindo conforme nós precisamos agir, estar disposto a sofrer, estar disposto a pagar um preço, né? Eu lembro, não sei se você lembra o início do seu relacionamento, você casado, nós não medíamos distâncias, nós não medíamos custos, não havia sacrifício. A minha esposa aqui, eu morava a 50 quilômetros daqui, trabalhava o dia inteiro, ia para São Paulo 2, 3 vezes, como motoboy, como motorista, às vezes de carro, às vezes de caminhão, às vezes de moto, e eu não via a hora de dar o meu horário de eu chegar em casa, eu pegar a motinha, vir para a Extrema, para às vezes passar 1 hora, 2 horas aqui com ela. Não tinha custo, não tinha sacrifício, não tinha cansaço, eu só queria estar com a pessoa amada. Assim precisa ser a nossa paixão por Cristo. Nós precisamos parar de dar desculpas. Nossa, tudo demora para acabar. A igreja é longe. A célula começa tarde, finaliza tarde, enfim. Claro, nós temos a nossa vida, mas talvez no início não era assim. No início nós não dávamos desculpa, não tinha distância. Nós queríamos, se tivesse culto todo dia, nós estávamos na igreja todo dia. Estávamos no trabalho pensando, não vejo a hora de chegar em casa e colocar aquele louvor, entrar no meu quarto e adorar a Deus e me quebrantar na presença de Deus.
Se é que nós fazemos isso hoje, se é que nós deixamos as emoções também se aflorar em louvor a Deus, ter um coração quebrantado, se é que fazemos isso hoje, e nós nos debruçamos na desculpa do amadurecimento. Não, porque deixa para quem está começando essas coisas. E agora eu amadureci. Estamos deixando de ser essas crianças dependentes, para tomar uma independência do Pai. Deixamos de orar por várias coisas. No início, e é tão bonito que às vezes a gente vê pessoas nascendo assim, elas com esse temor, tentando buscar um conselho bíblico. Pastor, me ajuda aqui, um conselho bíblico para essa decisão, ou me ajuda em oração por essa decisão que eles estão começando. E às vezes esse nosso engano, né, de falar assim, né, está começando agora, né, poxa, uma decisão dessa aí precisa, Deus, como eu preciso me arrepender, eu preciso olhar para isso que está começando e falar, eu quero esse temor novamente. Não importa a simplicidade dessa decisão, eu quero chamar o Espírito Santo para tomar comigo. Nós temos a igreja de Atos, como o Espírito Santo conduziu aquela igreja, para tudo eles oravam, eles instituíam o diácono, eles oravam, eles falavam, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Hoje a gente sai tomando decisão, compra, vende, abre o ministério, fecha o ministério, desiste, começa, e nem lembra de perguntar, e aí Deus, qual é a sua vontade? E isso tudo são sintomas, características que nós provavelmente temos abandonado esse primeiro amor, esse temor, essa dependência que nós tínhamos no início. Eu não sei se você também, quem aqui teve um relacionamento à distância aqui antes de casar? Eu, o pastor, tivemos. Quem mais? Teve também? E falávamos muito por telefone, praticamente falávamos todos os dias. Vocês também não? Falavam bastante todos os dias? Né? Não dá para estar junto, então vamos ligar. Na minha época não tinha zap, era SMS e ligação. Só que eu não vi a hora de dar um tempinho de ligar para ela. Eu queria ouvir a voz dela. E aí do dia que eu também não ligava, que ela também queria ouvir minha voz. Desculpa. Não era só eu que era apaixonado, não. Deus faz os milagres aí que a gente não entende, né? E ela se apaixonou por mim também. E ela queria ouvir minha voz. E eu ligava, eu trabalhava à noite, e ela trabalhava de manhãzinha, acordava de madrugada para pegar o fretado. Eu ligava na hora da minha janta, 11 horas, e a gente falava ali todos os dias. E aí, né, o sacrifício, ela se sacrificava, eu me sacrificava, para a gente se falar, e ai se não falasse, ai se não ligasse. Agora você imagina se vinha essas desculpas. Hoje não deu para ligar, se der eu mando uma mensagem, hoje amanhã a gente se fala, e passar dias sem se falar. Você acha que aconteceria um relacionamento? Você acha que aconteceria um casamento? Jamais. Se ele não me dá atenção agora, como que eu vou, né, casar? Eu não estou sendo prioridade. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Hoje não deu para orar. Ele entende. Amanhã eu falo com ele. Hoje não deu para ler a Bíblia. Semana que vem eu dou na minha folga eu dou uma paradinha para ler a Bíblia. Estamos se relacionando assim com Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos ser tomados por essa paixão de não ver a hora de falar, Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa, entrar no meu quarto. Eu não vejo a hora de chegar ao domingão de celebração, onde eu vou me reunir como igreja e a gente vai entoar aquele cântico com muita vontade, né? A sua igreja canta a ti. Isso precisa tomar o nosso coração. Não só lembrar de Deus quando dá 5h30, puxa, hoje é dia de culto, vamos se arrumar. E a semana inteira, onde que Deus estava na minha e na sua vida, nas suas rotinas, no seu tempo. Precisamos nos arrepender, igreja. A outra aplicação que nós podemos fazer é no amor fraternal.
no amor uns aos outros. Isso está completamente interligado. Talvez aquela igreja no início, como eu disse, movido por essa paixão, tinha essa preocupação uns para com os outros, tinha esse desejo pela evangelização, de salvar o perdido, de acolher o necessitado, de vencer as diferenças. É tão gostoso o início de relacionamento, né? Tão gostoso quando a gente faz aquela primeira visita. Tive lá com o Lucas e com a Paloma, né? Onde, que visita boa. Tive que ir embora porque é o seguinte, o horário, mas não dá vontade de ir embora. E no início é muito gostoso isso. Só que no decorrer dos relacionamentos, a realidade vai vir, Paulo. Nós vamos descobrir os nossos defeitos uns dos outros, né? E muitas das vezes essa é a causa do esfriamento do relacionamento, do casamento. Porque no namoro a gente não conhece os defeitos. E aí quando a gente casa, começa a deixar a toalha na cama, né? Começa a ter os defeitos, e aí o amor parece que vai esfriando, né? Aquela paixão, aquele romantismo. E no amor um para com os outros vai acontecer, a realidade vai chegar, né? Às vezes a gente chega e conhece as pessoas de início e fala, uau, que legal e tal. Só que no decorrer do relacionamento os problemas vão vir, as ideias não vão bater, os pensamentos não vão bater, as expectativas não serão supridas. E aí é o amor que vai sustentar a vida dessa igreja. Porque por amor nós vamos suportar uns aos outros. Por amor nós vamos vencer as diferenças. Por amor nós vamos falar, não, eu não tenho por que sair daqui. Se esse lugar que Deus me plantou, essa agora é minha família. E não existe ex-irmão. Não existe ex-primo. Né? Não existe ex-irmã. Irmão é para sempre. Eu falo, né, não sei, talvez seja só na minha família que tem uns problemas, né? Na sua acho que não tem, graças a Deus. Mas eu falo com meus irmãos, com a minha família. A gente suporta as diferenças por quê? Porque eles podem estar do outro lado do mundo, a gente pode escolher nunca mais se falar. Mas o sangue que corre nas nossas veias sempre vai comprovar que nós seremos irmãos. O sangue de Jesus que me comprou a sua vida, meu amado. Então não importa o que aconteça, esse sangue sempre vai nos unir. Sempre seremos irmãos. Por isso deve ser o combustível para nós vencer as diferenças. Jesus, o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você. Então é o seguinte, vamos deixar essa diferença de lado e vamos continuar nossa caminhada junto. Nós estamos indo para o mesmo lugar. É incrível a sabedoria de Deus. Né? Primeiro vez no casamento, colocar, e esse negócio dos opostos se atraem é incrível, né? Quase 100% dos casamentos é diferente os temperamentos. E eu vejo o propósito de Deus nisso mesmo. Eu vejo o propósito de Deus na igreja para nos tratar, colocar num lugar, numa comunidade, um monte de gente diferente, de criação diferente, de pensamento diferente, de opinião política diferente, de gosto musical diferente. E falar, vocês são tudo irmãos, vocês são tudo uma família, onde vocês vão precisar conviver junto aqui, e não somente aqui não, para sempre lá no céu também. Olha que Deus, como Deus é. Sabe o que é para isso? É para nos tratar, para nos tornarmos mais humildes, de poder aprender uns com os outros, de poder ser tratados uns pelos outros, de poder ajudar, que a gente é muito bom para ajudar, e muito ruim para receber ajuda também. É por isso que existe a igreja. O propósito de Deus na igreja, a igreja ela tem um propósito divino. A igreja não é opcional. A igreja não é só uma placa. Nós somos uma nova humanidade criada por Cristo, onde não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, mas somos um só povo, unidos pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 2. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendermos, meu amado, vai acabar os mimimis, né? O Brasil, agora não vou lembrar os dados, mas é assustador os dados dos desviados no Brasil. O Brasil é muito cristianizado. E aí quando nós vamos ver o porquê, as razões de que as pessoas estão deixando as igrejas e as congregações,
é porque não me cumprimentou, é porque esqueceu do meu aniversário, é porque houve uma discussão lá de Bolsonaro e Lula. Perto do sacrifício de Jesus, o que são essas coisas? Perto daquilo que Cristo fez para nos unir, o que são essas coisas? Não são nada. E aí quando a gente entende isso, meu amado, não há nada que possa mais nos separar. Nós estamos juntos, estamos together, até a eternidade, como eu gosto de falar. Estamos juntos até a eternidade, meu amado. Nada vai nos separar, porque a nossa unidade louva ao Senhor, a nossa unidade valida a nossa pregação. O mundo vai ter que Jesus, que o Pai enviou a Cristo quando nós formos um. Amém? Amém. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: ó, somos um, estamos juntos, glória a Deus. Olha só, Efésios capítulo 4:15. Abre para nós, por favor, Samuca. Efésios capítulo 4, verso 15. Aqui Paulo está tratando a essa igreja lá em Éfeso. Ele está falando sobre a unidade. O tema, o pano de fundo principal é justamente a unidade. E quando nós vamos estudar as cartas, e nós vemos ali as tratativas, nós podemos entender a raiz dos problemas. Então, se Paulo ele tratou e se preocupou tanto com a unidade, é porque a igreja de Éfeso estava tendo dificuldade de ser, estava tendo dificuldade nos relacionamentos. No capítulo 2 ele vai dizer que o muro da inimizade caiu e agora não há mais divisão entre judeus e gregos. Ou seja, muito provável que os judeus estavam se sobressaindo sobre os gentios, se sentindo superiores aos gentios. E Paulo está ali tratando o problema. No capítulo 4 ele vai dizer também, ele vai tratar sobre isso. 4:15. Antes havia a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. Falando da unidade da igreja, como nós somos um corpo e nós precisamos crescer em amor. Uma igreja que precisa ser pautada pelo amor. 1 Timóteo 1:5 vai falar ali sobre ao seu discípulo, o bispo da igreja de Éfeso. 1 Timóteo capítulo 5. Ele vai dizer: o objetivo dessa instrução, dessa carta, dessas palavras que eu estou trazendo para vocês, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aqui também ele está trazendo instruções nesse contexto. Um amor proveniente aí de um coração puro, um amor verdadeiro, um amor sem interesses. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3. Efésios 4, 1 ao 3. Como prisioneiro no Senhor eu rogo. Paulo está implorando, está pedindo que aquela igreja viva de maneira digna da vocação que eles receberam. 4:2. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, ele falou: eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que está difícil vocês serem um, se unirem, se entenderem que vocês são o corpo de Cristo, mas eu rogo, comporte-se de uma maneira digna de um salvo. Vocês são salvos agora. Vocês vão ser dóceis, vocês precisam ser pacientes, e vocês precisam se esforçar, porque dá trabalho vencer as diferenças, para viverem em paz, para viverem, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então era isso que o apóstolo Paulo estava tratando na igreja de Éfeso, porque talvez eles abandonaram esse primeiro amor. Eles tinham deixado de se amar e agora estavam querendo ser um melhor do que o outro, estavam querendo ter mais razão do que o outro, estavam mais preocupados com as suas razões, as suas necessidades do que a do outro. E Paulo, ele vem trazer essas exortações para corrigir essa igreja. E lá na frente
vai ser comprovado, vai ser reforçado por Cristo isso. Voltem ao primeiro amor. Voltem a se amar como no princípio. Voltem às obras do princípio. Vamos continuar para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 2, paramos no 4, agora verso 5. Apocalipse 2, 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Isso é muito forte. Nós não sabemos aonde que foi que esse amor foi abandonado. Nós não sabemos aonde que foi que a igreja caiu. E talvez nós nunca vamos saber. Mas hoje nós podemos olhar para nós. Nós podemos lembrar a nossa trajetória, como nós fomos no início, como nós éramos quando Cristo nos resgatou, e entender aonde que foi, o que aconteceu para nós entrarmos nesse piloto automático, o que aconteceu para nós perdermos a sensibilidade, tanto para com Deus quanto o nosso próximo. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Se Cristo está trazendo esse verbo imperativo, é porque o arrependimento ele aponta para a existência de pecado. E amar, meu amado, segundo a Bíblia, não é uma opção. Não deve ser também algo sistemático, não deve ser algo frio. Mas assim como o abandono do amor também não foi algo natural, não foi uma ação externa que esfriou o amor da igreja de Éfeso, como diz aquele versículo que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso acontece, e o amor tem se esfriado hoje realmente por uma ação externa, que é a multiplicação da iniquidade. Mas esse não foi o caso da igreja de Éfeso. A Bíblia é muito clara que quando Jesus fala, vocês abandonaram, a decisão foi interna. Em algum momento eles decidiram deixar o amor de lado. Então nós precisamos lembrar aonde foi que nós também deixamos de amar a Deus. Aonde foi que nós começamos a esquecer a Deus? Aonde foi que nós deixamos aquela paixão que fazia a nossa vontade ser em segundo plano, e agora a nossa vontade é em primeiro plano e a vontade de Deus é em segundo? Se der, se encaixar na minha agenda, eu faço a vontade de Deus. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se, nós estamos falando de motivações e às vezes ações também, porque às vezes hoje a gente também muitas coisas deixamos de fazer. Não é nem com a motivação errada, é que deixamos realmente, abandonamos de fazer. Vamos voltar. Se não se arrepender, e aqui vem o juízo, como em muitas cartas ela vem. Ela sempre vai vir um juízo e uma recompensa. E aqui é o juízo. Isso é muito forte. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, como Apocalipse 1:20 já nos explica que o candelabro é a própria igreja. E o que era o candelabro? O candelabro era uma peça de 7 braços, onde tinha o azeite, e o azeite, e essa peça ela era acesa, e ela iluminava ali o lugar santo, onde tinha o incenso, onde simbolizava ali a execução da adoração e da súplica pelo povo através do sacerdote, e a mesa de pães, que simbolizava ali a provisão de Deus. Então, para o judaísmo, o candelabro simboliza isso, a iluminação ali no ambiente de serviço, de adoração ali dentro do tabernáculo. Mas no Novo Testamento nós vamos ver que o candelabro aponta para Cristo. E Cristo lá em Mateus ele vai dizer que nós somos chamados para ser a luz do mundo, para nós refletirmos a luz daquele que é o sol da justiça, o próprio Jesus. Então a igreja em Apocalipse ela está sendo simbolizada por esse candelabro que tem iluminado através da luz de Cristo. E ele está dizendo: se vocês continuarem nesse abandono ao amor, ao primeiro amor, eu vou remover esse candelabro, eu vou remover a minha luz, a minha presença. E quando a igreja ela perder a presença de Jesus, ela vai perder a vida. Então abandonar o amor é decretar a sentença de morte da igreja. Então o amor ele não pode ser uma opção.
ele não pode ser tratado como uma coisa qualquer. O próprio Jesus, ele trouxe essa tendência tão forte para essa igreja. Uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que era fiel à sua doutrina, uma igreja perseverante, mas que tinha deixado o primeiro amor. Então isso nós vemos a relevância do amor no contexto da igreja. Logo nós lembramos de Corinto também, uma igreja que se vangloriava pela presença de Deus, uma igreja que era reconhecida pelos seus dons, onde tinha tudo que você ia imaginar de manifestação de dom sobrenatural, mas elas deixaram de amar. E Paulo falou assim: não vale nada, é um sino que está ressoando no silêncio. Se não tiver amor, não serve para nada. Então Deus, ele quer sim que nós fazemos todas essas coisas. Deus quer sim a nossa fidelidade, mas Ele quer também o nosso amor sincero para com Ele e uns para com os outros. Apocalipse 2:6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então Deus, ele é tão bom que Ele vai dar mais uma moralzinha aqui depois do cajado. E finalmente Ele traz a recompensa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Aqueles que amam a Deus intensamente e consequentemente amam o seu próximo como a ti mesmo, esses serão os que vão experimentar a eternidade. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós devemos ter a sensibilidade de ser tocados pelo Espírito Santo e deixarmos ser tratados por Ele. Que o Espírito Santo nos traga a memória agora. Aonde foi que nós deixamos a coroa cair? Aonde foi que nós entramos no piloto automático? Aonde foi que nós começamos a colocar a nossa agenda na frente da agenda de Deus? E que em nome de Jesus nós possamos voltar a esse primeiro amor, as primeiras obras, a nossa dependência de Deus, a nossa inocência, a nossa pureza, a nossa simplicidade, abandonando toda a nossa vaidade, toda a nossa independência e voltando para os braços do Pai. Seja em nome de Jesus envolvido por este amor. Seja restaurada essa chama dentro do seu coração, dentro do seu espírito novamente. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, aqui nós estamos, ó Pai, como tua igreja, tocados, ó Senhor, por essa palavra, Deus, que tem mexido conosco. Pai, Espírito Santo, nós queremos realmente dar liberdade para que o Senhor venha tratar através dessas palavras que o Senhor tem nos ministrado, que o Senhor tem nos chamado para perto, que o Senhor tem nos chamado para um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Deus, nós temos entendido, Pai, que o Senhor não quer servos nem empregados, ó Deus, mas o Senhor quer, ó Deus, filhos que têm prazer na tua presença. Por isso, Senhor, meu Deus, traga, Pai, essa consciência, traga a consciência deste amor, esse amor verdadeiro, traga a memória, Deus, da onde o Senhor nos tirou, o que foi, o que nos movia no início, ó Deus, que nós venhamos lembrar, e novamente, ó Deus, venhamos ser aquecidos novamente por este amor, por essa paixão, ó Deus, que vai nos fazer ser dispostos a sofrer, a gastar a nossa vida, Deus, para fazer a tua vontade. Assim como Jesus, ó Deus, nós devemos ser inspirados a, por amor a ti, Senhor, meu Deus, colocar a sua vontade sobre todas as coisas. Traga de volta, Senhor, meu Deus, a inocência, traga de volta a nossa independência, meu Senhor, meu Deus.
relacionar conosco e que nós venhamos nos render a isso em nome de Jesus. Amém? Que as palmas possam aplaudir.